serviço e ao serviço da política de direita e dos grandes interesses, querem impor a todo o custo. Um problema que se revela, é preciso dizê-lo, cada vez mais sério e com consequências preocupantes na democracia portuguesa, é este domínio quase absoluto dos grandes interesses e dos grupos económicos e dos seus arautos no sistema mediático, onde a pluralidade da opinião se vem extinguindo e a isenção no comentário político e ideológico é uma raridade. Os saltérios que vimos, ouvimos e lemos de uns, o tom de arrogância que alguns manifestavam com as suas inventivas contra o PCP, a raiva incontida de outros, perante a mera hipótese de que da nova Assembleia da República pudesse sair um governo que não é do PSD e do CDS, revelam bem até onde pretendem ir os interesses dominantes na sua campanha antidemocrática e desestabilizadora. Sim, camaradas, estalou o verniz democrático a muitos, mas quero aqui afirmar, nem pensem, este partido determinado, convicto, que ao longo da sua história passou por momentos muito mais difíceis, não quebrará à chantage, à ameaça, ao institucionalismo primário do nosso país. Eles não querem aceitar esta simples realidade à vista de todos. A sua maioria virou minoria e a realidade de hoje já não é a realidade de ontem. Para estas forças, os interesses do grande capital que representam, a democracia é coisa boa se garante o seu monopólio de poder e serve às suas conveniências. O contrário é um problema, é uma amassada, uma realidade que não pode ser aceita, que não pode ser reconhecida. Neste caso, o Parlamento já não é a instituição que representa o conjunto dos portugueses, como tanto gostam de afirmar, a alma do regime democrático. Quando a situação lhes serve, aí os temos a pôr. Quando a situação não lhes serve, aí os temos a pôr ao sol toda a tralha e fancaria barata, a argumentação fraudulenta do golpe de Estado, o regresso ao PREC, dos partidos à margem do regime, do regresso à bancarrota e outros dislates que os deveriam envergonhar. Toda a argumentação para demonstrar que os votos que servem as suas pretensões são votos de primeira, aquelas que não servem são votos de segunda. Peroravam abundantemente e lastimavam que o PCP não saísse do conforto do partido de protesto que nunca fomos, para tentar mostrar a inutilidade do voto do PCP, eles agora a clamar aqui ao rei numa encenação catastrofista, empenhados numa despoderada campanha, numa tentativa de exclusão daquela que é a grande força do combate à política direita, a grande força que assume a necessidade de uma ruptura, que abre caminho à alternativa patriótica e de esquerda. Os portugueses têm razão para desconfiar de tanto drama e tanta chantagem. Tudo fizeram e têm feito para atenuar a forte penalização imposta pelos portugueses à coligação PSD-CDS. E é uma política que arrasou direitos e rendimentos dos trabalhadores e do povo, destruiu a capacidade produtiva, abandonou os serviços públicos, endividou o país, entregou recursos e património do povo português às mãos do grande capital, sacrificou a nossa soberania, afrontou a Constituição e comprometeu o futuro de Portugal. Tal como o Presidente da República tentou ignorar a condenação política que expressa os resultados eleitorais aos partidos da coligação, PSD-CDS, comprometido que está com a política direita e com o objetivo de garantir e assegurar a continuação da política de desastre nacional dos últimos anos. Quiseram lhe dizer que a tudo isto o povo português disse basta, como continua a dizer basta às falaciosas construções propagandísticas do País Maravilha que a realidade desmente. O anunciado e prometido País Maravilha apareceu à luz do dia seguinte às eleições, na Unicef,
e na SOMAG, com centenas de experimentos, na exigência expressa no recente relatório da União Europeia dos novos aumentos dos impostos, no relatório do FMI que vem confirmar, depois de terem andado a fazer-se mortos nestes meses pré-eleitorais, que a tão propalada retoma não descola e que o país vai crescer menos até 2020. Que esta será mais uma década perdida à semana anterior. O país maravilha dos aumentos inaceitáveis de energia elétrica que já se anunciam, com as consequências que as populações mais carenciadas aqui do Porto bem conhecem. O país maravilha de 2.800.000 portugueses em risco de pobreza que o INE há dias revelava. Foi a partir da amarga realidade da governação PSD-CDS, da sua profunda derrota, e para dar sentido ao desejo maioritário do povo português, que o PCP deixou claro que iria intervir neste processo, visando derrotar qualquer pretensão que passasse pela formação de um governo PSD-CDS, mas também impedir qualquer iniciativa que visasse impedir a formação de uma outra solução governativa. Uma possibilidade que resulta da nova composição da Assembleia da República, agora com o PSD e CDS em minoria, e que seria inaceitável ser desperdiçada. Mas se o primeiro e imediato objetivo era e é derrotar qualquer pretensão que passe pela formação de um novo governo PSD-CDS, para fazer respeitar a vontade da maioria do povo português, o PCP não abdicou, nem abdica de lutar por uma política que responda de facto aos direitos dos trabalhadores e do povo, à elevação das suas condições de vida, ao combate às injustiças e desigualdades sociais, ao necessário crescimento económico e uma política de emprego. Por isso, nós continuamos a considerar que, dando igualmente expressão à vontade popular, que as soluções a considerar não se confinam à composição do governo, mas comportam a necessidade de uma política de defesa do emprego, dos salários, das pensões, do acesso à saúde, à educação, ao desenvolvimento e à soberania. Uma política de resposta aos anseios e necessidades dos trabalhadores, do povo e do país. Uma política que assuma e concretize a valorização dos salários, designadamente o aumento do salário mínimo nacional para 600 euros no início de 2016, do valor real das pensões e das reformas, o combate à precariedade, designadamente com alterações à legislação laboral e a aprovação de um plano nacional de combate à precariedade, a reposição dos direitos na legislação do trabalho, designadamente da valorização da contratação coletiva, a reposição dos salários, pensões, feriados e outros direitos cortados, nomeadamente os complementos de reforma, uma política fiscal justa que tribute fortemente os grupos económicos e financeiros e alivie os impostos sobre os trabalhadores e reformados e pensionistas sobre os micro, pequenos e médios empresários, o reforço e a diversificação do financiamento da segurança social e a garantia dos apoios sociais, designadamente do abono de família, subsídio de desemprego e do subsídio social de desemprego, a contratação de médicos, enfermeiros, de família e outros profissionais para o SNS, a reposição do transporte de doentes não urgentes e a eliminação das taxas moderadoras, a reversão dos processos de concessão, subconcessão e privatização, designadamente das empresas de transportes, a revogação da recente alteração à lei de interrupção voluntária da gravidez, uma política que na sua realização e consolidação implica a consideração de instrumentos essenciais para a garantir, nomeadamente medidas que assegurem o controle público dos setores estratégicos, a indispensável renegociação da dívida como condição para o desenvolvimento do país ou a resposta a outros constrangimentos externos. Conhecidos que são os pontos de partida muito distintos entre as diferentes forças políticas, designadamente o facto do programa do PS
não assumir a necessária ruptura com a política direita, o PCP não ilude dificuldades. No entanto, não desiste de continuar com seriedade até onde seja possível a verificação em concreto dos conteúdos políticos que consideramos essenciais para a mudança que o país precisa. Uma política para quê e para quem? Eis a questão que está colocada e cuja resposta não deixaremos por mãos alheias. Nunca deixaremos de garantir soluções e políticas capazes de corresponder aos interesses dos trabalhadores e do povo, tendo sempre os compromissos que afirmamos na campanha eleitoral. Compromissos que serão presentes na nova Assembleia da República, com a decisão já tomada de propor no imediato um conjunto de iniciativas legislativas e de propostas que respondam prioritariamente à necessidade de valorização dos salários das pensões, designadamente o salário mínimo nacional, do combate à precariedade, à reposição de rendimentos e direitos furtados e, entre outras, iniciativas de inversão da injusta política fiscal destes anos de PEC e de Troika. Mas seja qual for o desfecho da evolução dos encontros em curso, uma coisa é certa: nada impede o PS de formar governo e entrar em funções. No quadro da Constituição da República, e tendo presente a correlação de forças existente na Assembleia da República, o PS só não forma governo se não quiser. Mesmo num quadro em que o PS insista no seu programa e que não seja possível, de facto não é fácil, encontrar uma convergência sobre um programa de governo, nem assim se pode concluir que a solução seja um governo PSD-CDS. Mesmo nessas circunstâncias, continua a haver margem para soluções governativas que não permitam que PSD e CDS prossigam a sua política de ruína nacional. O problema está em saber se o PS escolhe entre o dar o aval e apoio à formação de um governo PSD-CDS ou tomar a iniciativa de formar um governo que tem garantidas condições para a sua formação e entrada em funções. Há quem possa considerar estranha esta afirmação, não tendo o PS a maioria dos votos na Assembleia, outros, de uma forma que não é inocente, arvorados em zelosos defensores da nossa autonomia e da nossa independência partidária, em geral, os mesmos que tudo fazem para reconduzir o governo PSD-CDS, aproveitam para levantar o espantalho da incoerência do PCP com o claro objetivo de inviabilizar tal solução. Quem havia de dizer, camaradas, tão amigos e preocupados com o PCP estão estes comentadores de serviço? São estes pensando nisso. A estes mestres do cinismo e do comentário trafulha, não vale a pena responder. Nós sabemos ao que veio, mas para aqueles que querem ver longe das suas vidas o governo do PSD e do CDS, e são a larga maioria dos que votaram no passado dia 4 de outubro, queremos dizer-lhes que não há nada de estranho nessa possibilidade, tendo em conta os princípios constitucionais que regulam a formação do governo. A Constituição não impõe a escolha de um primeiro-ministro entre os dirigentes do partido ou coligação mais votados. E ninguém hipoteca obrigatoriamente a sua independência em tal processo. O governo deve ser encontrado no quadro do sistema partidário e parlamentar, como manda a Constituição. Andaram para aí, vocês lembram-se, a vender a ideia errada de que estas eleições era para escolher um primeiro-ministro, quando as eleições era de facto para eleger não só uma pessoa, mas 230 deputados. E que são esses 230 deputados que determinam a formação do governo, como sempre afirmámos durante a campanha eleitoral. Ou seja, o que conta verdadeiramente e determina as soluções para a governação
são as maiorias que se formam na Assembleia da República e dão suporte a um governo e não a um partido com mais votos. O governo minoritário pode existir e subsistir caso não tenha a oposição da maioria dos deputados da Assembleia da República, coisa, aliás, que não é inédita na formação de governos no passado. A Constituição, por outro lado, não impõe a aprovação do programa do governo, que nem sequer é votado e nem pode ser alterado na Assembleia da República. O que pode ser votado é uma moção de rejeição, moção que, para fazer efeito e ter consequências, exige ser aprovado pela maioria absoluta dos deputados em exercício de funções que PSD e CDS não têm. Também nada a ver. Também nada obriga o Governo a apresentar um voto de confiança. Da nossa parte, e dando expressão à luta desenvolvida nestes anos, que assumiu como objetivo a derrota e demissão do governo PSD-CDS, já o afirmamos. Só apresentaremos uma moção de rejeição a um governo constituído pelo PSD e pelo CDS, caso se apresente na Assembleia da República. É assim livre de tomar a iniciativa de formar governo e propô-la ao Presidente da República. Mas seja qual for a circunstância, seja qual for a evolução da situação, há uma coisa que os portugueses podem ter como garantia. Com toda a nossa independência, os votos dos deputados do PCP contribuirão sempre para todas as medidas que forem úteis aos trabalhadores, ao povo e ao país, e opor-se-ão a todas as medidas que significam mais população, mais investimento, mais benefícios do povo nacional. Daqui declaramos a todos os trabalhadores que passam por situações difíceis que podem contar com a nossa intervenção na defesa dos seus direitos e das suas condições de vida. Será assim na defesa dos seus interesses gerais, será assim na defesa dos seus interesses concretos. Os tempos que temos pela frente são tempos de exigência, mas também de confiança na luta de muitos milhões de portugueses. Dessa luta que permitiu assegurar importantes reivindicações dos trabalhadores, bem patentes na vitória alcançada da reposição das 35 horas pelos trabalhadores da administração local, pelos que fizeram do Tribunal Constitucional. Foi uma decisão do Tribunal Constitucional, mas todos nós sabemos que aquilo que resultou da decisão foi fruto de mais de 2 anos de luta que se saldaram numa derrota do governo PSD-CDS e também da sua pretensão de pôr em causa a autonomia do poder local. Este exemplo da luta dos trabalhadores da administração local demonstram aquela frase que usamos: vale a pena lutar, vale sempre a pena continuar a lutar. Dessa luta da classe operária e dos trabalhadores e do povo, que desempenhou e desempenha um papel central na resistência ofensiva do grande capital e do poder político ao seu serviço, e assegurar o objetivo da derrota da política direita e da concretização de uma política patriótica de esquerda. Dessa luta que é necessário reforçar e desenvolver para fazer frente à ofensiva patronal, assegurar a reivindicação que garanta uma vida melhor. Dessa luta que contou com a força e o papel do movimento sindical unitário, da CGTP Intersindical Nacional, a grande central sindical dos trabalhadores portugueses, que aqui saudamos quando assinala e quando exerce o 5º aniversário.
Desiludam-se aqueles que, escondendo, silenciando e omitindo as soluções que temos e defendemos para o país, nos desencorajam, nos desanimam no combate que estamos a travar pela afirmação e exigência de uma política alternativa e desta força necessária e insubstituível. Não nos desencorajarão, antes nos incentivarão a dar mais força à nossa firme determinação de travar o combate. Amigos e camaradas, aí está uma nova batalha, as eleições para a Presidência da República de 2016. Aqui esteve connosco Edgar Silva, o nosso candidato. O candidato dos que se batem em defesa do regime democrático consagrado na Constituição, dos que lutam por Portugal com o futuro, o Portugal dos valores de abril, dos valores da liberdade, da democracia, da igualdade, da justiça social, do desenvolvimento, da participação política, da independência e soberanias nacionais. Esta nova batalha que temos pela frente não é uma batalha qualquer. Este é um combate eleitoral cujo resultado, porque implica sobre opções e orientações do órgão de soberania Presidente da República, exercerá uma influência muito significativa na evolução da situação do país e na criação ou não das condições para a defesa dos valores de abril e da Constituição para a afirmação de um Portugal soberano e independente. A vida mostrou o que significaram estes anos de enfeudamento à política direita de Cavaco Silva e do seu papel. Sempre na defesa dos grandes interesses e da sua hegemonia sobre a sociedade portuguesa. Vimos muito bem que nos momentos em que se impunha tomar a opção em defesa do povo, abraços com uma poderosa ofensiva contra os seus interesses fundamentais e as suas condições de vida, Cavaco Silva tomou sempre o partido dos algozes. Uma batalha, portanto, que não pode ser subestimada. A forma como foi recebida a candidatura de Edgar Silva no seio dos trabalhadores e do povo e no país é bem a expressão do reconhecimento da sua importância no combate que travamos a confiança depositada num candidato que tem um património de luta e de intervenção concreta, cotidianamente assumidas em defesa dos trabalhadores, da sua luta e dos seus direitos, dos mais protegidos e dos que mais sofrem. Um candidato que veio de onde veio, que depressa se identificou com os mais frágeis, os mais vulneráveis, os mais pobres, com as crianças. E foi ele que tomou a consciência que essa luta justa só teria resultado e teria mais força se participasse com outros nessa batalha. E por isso veio ao partido. E por isso hoje é um dirigente do partido. Num candidato que está há muito e continua a estar em toda a sua luta, nos momentos decisivos, de forma dedicada e determinada para a defesa dos interesses fundamentais do nosso povo e das condições de vida. A situação que o país enfrenta e os perigos que aí estão mostram quanto necessário e quanto imperativa é esta candidatura de Edgar Silva à Presidência da República. Uma candidatura que é forte e determinada, capaz de ir tão longe nos apoios e nos votos quanto seja possível e o nosso povo queira. Nós estamos certos que nenhuma outra candidatura, nenhum outro candidato interpreta como a candidatura de Edgar Silva a luta dos que se batem por um novo rumo para o país. Aproxima-se muito rapidamente o momento em que os portugueses vão ser chamados a escolher o futuro Presidente da República. O tempo voa e nós precisamos nos envolver em mais estas eleições
com o mesmo entusiasmo, a mesma dedicação, como na campanha que agora terminou. Este é já o momento para lançar um forte movimento de apoio à candidatura de Edgar Silva. E nós temos confiança que esta é uma candidatura que vai recolher um alargado apoio popular. Temos muito combate pela frente, muito a fazer no esclarecimento, na mobilização, na afirmação da distinta natureza da nossa candidatura, a candidatura de Edgar Silva. Este é um combate que exige de nós, a partir de agora, e à medida que se clarifica o quadro das diversas candidaturas, um crescente empenhamento para dar à nossa candidatura, à candidatura do camarada Edgar Silva, a dinâmica, a força, a expressão de massas, que a projete como uma grande candidatura que não se rende nem capitula perante os objetivos e a chantagem dos grandes interesses e dos poderosos e do seu projeto de exploração dos trabalhadores do nosso povo. Nós temos confiança e a certeza de que estaremos à altura de travar mais este importante combate. Temos confiança na intervenção e na capacidade do nosso coletivo partidário, em todos os democratas que estão connosco neste combate eleitoral e nas diferentes lutas em que travamos. Portugal pode avançar, apoiando a nossa candidatura, a candidatura de Edgar Silva, a candidatura dos que não aceitam o Portugal das desigualdades sociais, o Portugal das injustiças, e que lutam e aspiram à concretização em Portugal de uma democracia simultaneamente política, económica, social e cultural. Daqui dizemos e apelamos aos trabalhadores e ao povo português que contamos com o vosso apoio. Daqui que garantimos que podem também contar com esta força de luta, que continua a manter bem alto a bandeira da esperança e da confiança para uma vida melhor para os portugueses. Amigos e camaradas, vivemos tempos que reclamam muita firmeza ideológica, muita força, disponibilidade revolucionária, muita capacidade de organização e um Partido Comunista forte, determinado e convicto. São grandes e exigentes as tarefas que a atual situação coloca ao PCP, e é este partido necessário e indispensável para mudar o rumo do país. Partido necessário e indispensável que se impõe a reforçar, porque só do seu reforço dependerá a garantia da defesa dos interesses dos trabalhadores e dos interesses populares. Mas o êxito da tarefa da construção em Portugal de uma política alternativa e de uma política patriótica de esquerda ao serviço dos trabalhadores do povo e do país. Um reforço que tem a campanha que acaba de ser lançada, objetivos específicos de concretização da resolução, mais organização, mais intervenção, maior influência, um PCP mais forte a desenvolver até final de 2016. Num momento tão difícil na vida do nosso povo, esse reforço a todos os níveis é essencial, a par de uma intervenção diversificada, de uma pronta iniciativa